Matérias que falam sobre uma suposta fábrica de crianças sediada no Brasil de forma mais específica na região sul de Santa Catarina. Reportagens que mostram imagens de figuras políticas, religiosas e empresariais da Murel e que afirmam a existência de uma seita criminosa. São páginas e páginas de acusações feitas por veículos de comunicação da Itália, veiculadas desde o início de 2024 no país. Uma grande história inventada que parece ter saído de um filme envolvendo diversas pessoas da vida real e que teve início a partir do rompimento de um relacionamento. Essa é a tubaronense Bárbara Zandomenico Perito. Nos últimos meses, a professora de idiomas, que é descendente de italianos, tem vivido no meio de um verdadeiro caos, em um caso de difamação internacional. Ainda em 2021, Bárbara conheceu Núncio Bevilacqua, advogado e empresário italiano, após ele se matricular em um curso de português da professora. Era a época da pandemia, então os países estavam fechados, a maioria dos países que ele fazia negócio estavam fechados, o Brasil era o único que ele poderia entrar. E então ele decidiu fazer português, aula de português, e eu era professora dele. Durante alguns meses, acho que uns 5 meses, a gente teve essas aulas que eram online, né? Não eram presenciais, não era aqui em Tubarão. E o nosso contato foi sempre bem profissional. Depois disso, ele veio ao Brasil e me convidou para que a gente tivesse um almoço e estreitasse os laços profissionais. E eu aceitei e fui. Então foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. E depois daquela vez, a situação começou a ficar mais particular, vamos dizer. Ele começou a levar para um outro lado. Mesmo eu falando que eu não tinha interesse, ele começou a insistir e tal. E a gente começou a se ver mais vezes, eu comecei a dar mais abertura para ele, né? E isso desencadeou em um relacionamento amoroso. E foi durante uma viagem pelo Brasil que Bárbara descobriu que estava grávida de Núncio. Inicialmente, o empresário demonstrou felicidade com a notícia e, a partir dali, começou a fazer planos. Ele disse que sempre quis ser pai, e que para ele estava tudo bem e tal, tanto que a gente conversou, meu Deus, vamos esperar 3 meses para a gente dar notícia para as pessoas, né, porque tem aquele período mais crítico da gravidez. E em 5 minutos ele ligou para toda a família dele, os principais amigos, e deu notícia para todo mundo, mesmo a gente tendo acordado que ficasse em segredo por um tempo, né. E eu fui percebendo, assim, que o contato dele aumentava mais, o controle, então ele me ligava com muita frequência, inclusive quando eu estava trabalhando, e ele estava sempre em cima, né, já decidindo muitas coisas. Ele já tinha encomendado o quarto da menina na casa dele, sendo que eu não participei do projeto. Mas não demorou muito para que o cenário mudasse. E foi quando Bárbara decidiu que continuaria em Tubarão que as coisas acabaram saindo do controle. Quando ela nasceu, ele tinha avisado já antes que ele não viria ao parto, ele não poderia estar presente e não viria. Ela nasceu numa sexta-feira, eu fui para casa no sábado, ela nasceu de parto normal. Domingo de manhã, meu pai saiu para caminhar, cruzou com ele na rua, aqui em Tubarão. Ele estava aqui, o meu pai chamou ele para dizer que a Domênica tinha nascido. Ele já sabia, mas a gente não sabia que ele sabia. E ele cruzou a rua e não quis falar com meu pai. E depois daquele dia, entre advogados, a gente deixou registrado que ele estava aqui, não avisou que viria, não comentou, e ele pediu para que eu não entrasse em contato direto com ele. Pediu entre advogados, né? Ele não autorizou meu contato direto com ele ou qualquer pessoa da família ou amigos. E desde então a gente nunca se viu, nunca conversou, né? Então não, a gente não tem contato, ele não conheceu a Domênica e ele não prestou ajuda nem nada. Após o nascimento da filha de Bárbara, Núncio chegou a pedir um exame de DNA que deu positivo para a paternidade, mas ele alegou que o teste havia sido manipulado por uma seita criminosa do Brasil. Ainda no início de 2024, o italiano iniciou uma campanha pública de difamação, alegando que Bárbara fazia parte de uma organização criminosa dedicada a enganar homens europeus. Ele foi à imprensa italiana afirmar que a gravidez de sua ex-namorada seria resultado de rituais. Segundo ele, essas práticas seriam parte de um esquema de extorsão com mulheres que engravidam de santos ou gurus para depois criar falsas paternidades e obter pensões alimentícias.
Um colega meu da Itália, da época que eu fiz faculdade lá, que foi muito antes de eu conhecer o Núncio, ele me ligou e perguntou: Bárbara, tu tá sabendo o que está acontecendo aqui na Itália? Eu disse: não, o que foi? E aí ele me explicou: tem uma série de reportagens do teu ex-marido, até ele falou, né, a gente nunca foi casados, mas que tá falando sobre você e uma organização criminosa e tal. Eu, o quê? Não, coloca o seu nome no Google, aí você vai achar. E aí foi que eu pesquisei e já tinha mais ou menos 20 matérias diferentes naquela época. Hoje tem cerca de 105 links originais que eu tenho acesso, pode ser que tenha outras coisas que eu nunca tive contato, né? O que dá uma média de 2 matérias por semana, desde aquela época. Então, todas as semanas, há mais de um ano, eu lido com uma nova matéria falando que eu faço parte de uma organização criminosa e de que eu estou extorquindo estrangeiros. E no meio de todas essas reportagens, o italiano ainda acaba citando uma série de pessoas e órgãos públicos do Brasil, que, segundo ele, também fazem parte dessa organização. Entre os nomes mencionados está o do prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Filipe. Eles construíram aí uma tese mirabolante, que acabou por envolver, então, não apenas Pedras Grandes, que seria o epicentro de uma organização criminosa, que produzia crianças aí para então enganar esses italianos e mesmo vender essas crianças lá na Itália, algo assim absurdo, que depois então acabou por envolver também aqui o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o padre Nivaldo Cheron, lá em 3 de Maio, a Igreja Católica, a deputada Júlia Zanata foi citada também, até o ex-presidente Jair Bolsonaro foi citado por esse cidadão italiano. Em uma das matérias, uma equipe de televisão chegou a vir até o Brasil para abordar Bárbara, e foi nesse momento que a defesa decidiu abrir um novo processo. E qual o crime envolvido nisso? O crime de perseguição, que é o famoso stalker. Hoje é um crime recente, de uns 2, 3 anos para cá, e é quando o acusado ele passa a perseguir a vítima, ameaçando, modificando, constrangendo, abalando o psicológico, a moral, e é o que está acontecendo com a Bárbara. Além de todas as difamações, até mesmo calúnias e injúrias cometidas contra a Bárbara, ele também começou a perseguir. Foi quando a gente teve que tomar medidas mais drásticas e mais agressivas contra o Núncio. Então, hoje o processo tramita na Justiça Federal por uma questão de competência mesmo legislativa, ou melhor, constitucional sobre o caso. E hoje tramita na Justiça Federal, já foi deferida recentemente, em menos de um mês dos pedidos já foi deferida, ou seja, já foi aceito as medidas protetivas. O Núncio não pode chegar perto da Bárbara nem dos familiares numa distância de 3 quilômetros. E essa falta de contato, essa proibição de contato não é só física. Então, e-mails, WhatsApps, telefones e até mesmo por intermédio de outras pessoas. Então ele está proibido. A gente tem um pouco de dificuldade hoje em relação à defesa e até ataque da Bárbara pelo fato da internacionalidade dessa questão. Pelo fato de ele estar na Itália, dificulta bastante a citação dele para os processos. São vários processos que a gente move contra ele e contra outros entes italianos, como por exemplo a TV estatal, como por exemplo repórteres, só que a gente acaba caindo numa barreira que é justamente essa diferença dos países, porque tem que respeitar o rito da lei, então acaba demorando um pouco mais. A parte criminal também sofre isso, mas tem um facilitador que é a cooperação entre as polícias por tratados internacionais. E quanto às outras pessoas envolvidas, nesse caso todo, que são dezenas de pessoas, eu não sei te informar se todas ou a maioria está buscando a justiça para reaver alguma questão. Mas sabemos que tem algumas pessoas da região que já contrataram advogados e estão a par da situação, sim. Hoje, a filha de Bárbara tem quase 3 anos de idade e, com a ajuda da família, a professora cria a criança sozinha. Ela conta que nunca recebeu nenhum tipo de apoio do genitor e, atualmente, sua luta é não apenas para que a verdade seja esclarecida, mas também que a justiça seja feita. Obviamente, essa história me desgasta muito. Porque além de eu ter uma criança que eu tenho que proteger, cuidar, eu ainda tenho que lidar com essa situação, né? E eu tenho uma vida privada, eu trabalho, né? E tudo mais. Mas eu tento levar com mais leveza e pensar que isso, na verdade, não é comigo.
Eu não tenho nada a ver com esse personagem que ele criou. Eu também estou sendo arrastada para dentro de uma narrativa que não tem nada a ver comigo. E aí tudo fica um pouco mais leve, né? Eu estou, obviamente, enfrentando essa batalha judicialmente, mas isso logo vai passar e as coisas vão se ajeitar, né? Mas é desgastante, com certeza.